galera, professor Fred de Sociologia na área, e nós vamos então para o nosso último tema da sociedade civil, poder, política e Estado. Agora vamos dar uma olhadinha na democracia, na representação e nos partidos políticos. Então vamos perceber, vamos dar uma olhadinha no conceito de democracia. A democracia surge na Grécia Antiga e é aquela ideia onde que o Estado, o governo, o poder do Estado, então vai ser definido, vai sempre ter essa relação entre várias pessoas. Então, os assuntos referentes ao Estado, na democracia, são decididos em conjunto, né? A maioria, então, decide. Quando a maioria decide, nós estamos falando aí de soberania popular. Então, toda vez que a gente fala de democracia, tem que ter consciente essa ideia da soberania popular. É o que faz, o que fundamenta o princípio democrático. Então, o povo é quem decide, certo? Porém, se nós observarmos ali na retomada da democracia a partir do século XVII, nós percebemos que a democracia não era tão inclusiva assim. A democracia, ela demonstrava um certo grau, até muito grande, de exclusão de uma parcela da população do processo democrático. Se a gente pegar o ano de 1688, pós-Revolução Gloriosa na Inglaterra, nós vamos perceber onde que o rei, né, passa então os limites, a uma limitação dos poderes do rei, e o parlamento passa então a atuar como o poder político da Inglaterra. Lá nós vamos ter em 1688 apenas 2% da população que tinham acesso ao voto e à representação política. Por que apenas 2% da população? Porque os princípios liberais da democracia eram princípios bem exclusores. A ideia dos liberais em relação à democracia é que algumas pessoas não estavam preparadas para a política. Então, o que determinava o preparo do indivíduo para a política? Alguns elementos, como por exemplo, ser homem, ter mais de 21 anos, a maioridade, ser adulto, ter propriedades e ainda mais ter estudo. Por quê? Porque se o cara não tem propriedade nem estudo, ele não tem discernimento para conseguir tomar as decisões políticas. Portanto, esses que não têm propriedade e estudo não podem participar. Percebemos que nessas características excluem-se as mulheres, excluem-se vários segmentos da sociedade, como por exemplo aqueles que não têm nem estudo e nem propriedade. Então, nesse momento ali, a democracia ela está bem restrita a uma parcela da população. 150 anos depois, na Inglaterra, ainda se tinha um cenário muito parecido. Mesmo com uma reforma política na época, houve apenas um aumento de 2% para 5% da população que participava do pleito eleitoral. Então, veja que a democracia não parece assim tão democrática nos primórdios ali da modernidade. Então, a ideia que se tinha sobre o liberalismo a respeito da democracia é que ela deveria ser, o poder político deveria ser para apenas alguns, exclusivo para algumas pessoas. Nós vemos isso, por exemplo, no pensamento do filósofo alemão Immanuel Kant, quando ele afirma que para poder tomar decisões políticas não basta ser apenas homem, ou seja, era proibido, mulheres e crianças não podiam ter acesso às decisões políticas. Não bastava apenas não ser mulher nem criança, você também tinha que ser proprietário de um bem. Por quê? Porque se você não é proprietário de um bem, automaticamente você não tem condições de poder atuar na política. Você não tem essa capacidade do discernimento. Percebam que a questão da propriedade está bem enraizada na questão do direito de participação democrático para os liberais. Então, o acesso ao voto, ele só foi sendo conquistado com as lutas sociais, muito aos poucos, né? Então, os grupos excluídos vão se organizando e vão tentar, junto aos líderes políticos, obter participação, né? Mas podemos perceber que isso ocorre de forma bem lenta. Como eu falei,
a Revolução Gloriosa já havia perspectiva democrática na Inglaterra, no século XVII. Porém, as mulheres só vão atingir o voto na Inglaterra em 1914. Então percebam que as classes, as pessoas excluídas do processo político demoraram muito tempo para serem inclusas, certo? A partir daí a gente pode perceber também a origem dos partidos políticos. Por quê? A palavra partido já vem dessa ideia de dividir em partes. Os partidos surgiram justamente dos excluídos do processo político. Partido político surge daqueles que não tinham acesso à política. Então, eles surgem com uma nova ideologia, uma nova perspectiva política e, assim, defendendo o seu ponto de vista, acabam partindo a política, a forma como se vai estabelecer a democracia. Portanto, a origem dos partidos políticos é justamente dessa camada de população excluída, né, do processo democrático. Então, quando a gente observa isso aí, é possível entender por que existem, por exemplo, no Brasil, uma grande quantidade de representação de partidos. Até 2013, nós tínhamos 32 partidos no Brasil. Então, percebe-se que há uma tentativa de participar mais ampliamente da política por via dos partidos. Último dos nossos pontos a ser tratados, os aspectos institucionais da democracia. O que toda democracia deve apresentar? Então, em primeiro lugar, o direito ao voto, né? O direito ao voto para todos. Hoje o conceito de democracia, ele é um conceito abrangente que vai colocar todos os indivíduos de uma sociedade como capazes de poder tomar as decisões políticas da sua sociedade. Então, o voto é o principal ponto da democracia. Eleições que sejam livres, que sejam realmente democráticas, isso aí é um ponto fundamental. O controle das instituições sociais também é um ponto fundamental do sistema democrático, assim como outros elementos que a gente vai percebendo por aí. É possível observar que existem muitas falhas, sim, no sistema democrático, porém, esse sistema, ele não é um sistema amarrado, um sistema fechado. Ele é passível de mudanças e transformações. A democracia já se transformou muito desde a Grécia Antiga e ela pode ainda se transformar. Então, esse foi o nosso assunto de sociologia. Até a próxima, galera, e até mais. Valeu, tchau, tchau.